Olá, como vai? Espero que estejas bem. Vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Vale a pena, né? É gostoso. Isso enche a alma, o espírito, o coração, a vida, dá sentido à vida. A gente ouve tanta coisa e vê tanta coisa nessa vida, nesse mundo. Vamos ver aquilo que realmente faz sentido. E por falar em aquilo que faz sentido, eu estava pensando sobre os deslumbres que o mundo oferece. E as pessoas ficam deslumbradas, atarantadas, diante da glória do mundo. Isso me fez pensar que Jesus rejeitou a glória do mundo. Rejeitou. E há um texto bíblico no Evangelho escrito por João, que eu quero fazer a leitura dele, e depois traçarmos aqui ou tecermos um breve comentário. João capítulo 5, versículo 30 ao 47. Jesus dizendo: Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque, se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Me chama a atenção sempre nesse texto, Jesus lançando em rosto das autoridades as suas increpações, mostrando: vocês têm a Bíblia, as Escrituras na mão, vocês julgam, reputam, acreditam encontrar nela, nas Escrituras, na Bíblia, a palavra de Deus, a vida eterna. Eis aqui a vida eterna diante de vós, e vós rejeitais.
estavam diante da vida eterna e buscavam o quê? A glória do homem. Aparecer, ocupar os primeiros lugares, sair nas capas de revistas, nas manchetes de jornais, na mídia, se fosse hoje nos nossos dias, estar estampado nas primeiras páginas do jornal, do telejornal, da internet. É assim aquele que busca a glória do homem e não visa a glória de Deus. O que é glória? É fama, adquirida por ações extraordinárias, heróicas, grandes serviços prestados à humanidade. É uma celebridade, reputação, renome, fama, mérito, superioridade. É isso que essa raça humana, da natureza adâmica, portadora dela, decaída, busca e visa, almeja. Mas no livro do profeta Isaías, o Senhor deixou um recado muito claro. Capítulo 40, versículos 6 a 8. O que é essa glória? Ele diz aqui: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, o que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. O que é eterno? O que é duradouro? O que é que vai permanecer e prevalecer? Não é a glória do homem. Não são as bajulações humanas, a fama, a riqueza, a ostentação. É a palavra de Deus. Vamos nos apegar a ela. Vamos nos firmar nela, porque ela vai permanecer. A glória humana, a glória deste mundo, Deus está dizendo aqui, é como a flor da erva, bonita pela manhã, à tarde, murcha, seca e morta. Passa rápido. A glória humana é passageira. Sai o sol, queima e ela desaparece. Assim como diz o salmista no Salmo 102, versículo 11 e 12, contrastando esta glória do homem, do mundo, com a eternidade de Deus. Ele diz assim, como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. E a memória do teu nome, de geração em geração. Jesus veio a este mundo cheio de graça, de verdade e resplandecendo a glória de Deus. E foi rejeitado pelo seu próprio povo. Bem verdade que por uma providência divina para salvar o gentio. Mas de qualquer modo, foi rejeitado. E o seu próprio povo paga, padece e amarga até hoje as consequências daquela rejeição. Haja vista os conflitos intermináveis ali no território de Israel, as nações vizinhas querendo engolir e destruir. Israel rejeitou o Filho de Deus. João, no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Resplandecendo a glória do Pai. Como é que Jesus poderia aceitar a glória humana? Os encômios, as exaltações, as bajulações, os afagos, baseados muitas das vezes, carregados e eivados de hipocrisia.
Jesus rejeitou, porque ele era o próprio Deus, o Verbo encarnado, o Criador, o Senhor. Não se curvaria diante da criatura, de alguém infinitamente menor do que ele. O texto bíblico mostra-nos que os religiosos examinavam as Escrituras, porque acreditavam encontrar nelas a vida eterna. Estavam diante da vida eterna, Jesus, e o rejeitaram, Mas sabe o que Jesus disse a quem o rejeita? Lucas capítulo 9, versículo 26. Está escrito assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Essa raça, essa natureza decaída de Adão, pecaminosa, perversa, maligna, ela carece, ela necessita, e ela está destituída da glória de Deus. Não sou eu quem diz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz isso: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu gostaria de finalizar esta breve reflexão com aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. No capítulo 6, versículos 14 ao 17, ele disse assim: mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. E ele termina: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Longe, mas muito longe de mim esteja o gloriar-me, senão na cruz. Porque na cruz está a nossa vitória, a vitória do cristão, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte. Porque Jesus ressuscitou, venceu a morte, os seus grilhões e o pecado, e garantiu que nos encontraremos com Ele no último dia. No último dia estaremos para sempre com Ele. E enquanto isso não acontecer, Ele está sempre conosco e vivendo em nós, naqueles que são regenerados, que nascem de novo, que estão crucificados com Ele, experimentam essa vida abundante aqui na terra. Não é a exaltação dos homens, não a glória humana que é passageira. Devemos imitar Jesus e não ceder aos elogios, à tentação, à fama e à ostentação, porque Jesus rejeitou tudo isso, simplesmente. Ele rejeitou. Então eu também não quero para mim. Quero me gloriar na cruz e dizer que Cristo vive em mim. Aí faz sentido. Que o Senhor seja louvado e engrandecido na minha e na sua vida. Que Ele te abençoe e te revele sempre a obra do Calvário. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Antes, porém, dê uma olhada no link aí embaixo dos livros que eu escrevi e gostaria que você compartilhasse e divulgasse. Vamos fazer propaganda do reino de Deus aqui na terra, para a glória do nome dele e não a nossa, em nome de Jesus. Amém? Um abraço. Até mais.